Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Removendo Máscaras. Meu nome é Ivana Gomes e nós vamos fazer hoje a leitura do áudio número 9, referente ao capítulo 7. Capítulo 7. A máscara da frieza ou da falta de perdão. Alguns escondem-se atrás da máscara da frieza. É uma máscara grossa, escamosa e impenetrável. Por baixo dela guardamos sentimentos feios e o fazemos a título de nos proteger da curiosidade alheia. Damos o nome a esta máscara de reserva. Na verdade, muitas vezes somos um sarcófago, um túmulo existencial. Não nos abrimos, não compartilhamos nada da nossa intimidade, dos pensamentos, dos desejos. Não confessamos os pecados, não compartilhamos os sentimentos secretos. Não dividimos a carga com ninguém. Não destrancamos a câmara de horror do coração. Guardamos as 7 chaves dos porões da memória e escondemos com muito cuidado o entulho que acumulamos no coração. Nos isolamos e nos trancamos dentro de uma caverna existencial, temendo a rejeição, caso venham a saber quem de fato somos. Formamos a ideia de que jamais seremos aceitos e amados se as pessoas nos conhecerem realmente. Mas destaque-se a ideia de que para sermos amados e aceitos precisamos ser perfeitos é uma mentira. A máscara da frieza nos leva ao isolamento. As pessoas tornam-se uma ameaça para nós. Sentimos medo da intimidade, protegemo-nos e escondemo-nos atrás da máscara da privacidade. Ao mesmo tempo, deixamos de socorrer o próximo, de levar as cargas uns dos outros, de chorarmos juntos e nos alegrarmos uns com os outros. Essa máscara nos torna antissociais. Frequentamos lugares públicos, cruzamos os corredores ladeados pela multidão e atravessamos as passarelas iluminadas por muitos olhares, mas não nos damos a conhecer. Permanecemos incógnitos e misteriosos no meio da multidão. Não permitimos que ninguém se aproxime a ponto de ver o que está dentro do nosso coração. Temos medo de que nos vejam como de fato somos. Preferimos o conforto da superficialidade. Sentimos-nos mais seguros com a máscara da mentira e da frieza impenetrável. A máscara da frieza endurece o coração também para o perdão. Perdoar não é tarefa fácil. É mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. C.S. Lewis disse que é fácil falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. Há pessoas esmagadas sob o peso avassalador da mágoa. Carregam no peito rios caudalosos do ressentimento e são arrastados pelos dilúvios do ódio. São tão perturbadas pela amargura que contaminam aqueles que vivem ao seu redor. São prisioneiras de seus sentimentos tempestuosos. Quem não se abre para o perdão fecha-se para a própria vida. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar, nem pode receber perdão. Thomas Watson disse que uma pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. Se não bastasse a perda da bem-aventurança eterna, quem não perdoa nem tem qualidade de vida do lado de cada sepultura. Quem não perdoa é atormentado pelos flageladores. Quem não perdoa adoece e torna-se escravo dos seus próprios sentimentos. Vivi esse drama no ano de 1982. Meu irmão Hermes foi assassinado aos 27 anos de forma cruel e impiedosa pelo primo de sua mulher. Foi o golpe mais doloroso que já sofri na vida. Foi uma dor que me deixou atordoado. Ao receber a notícia, fiquei sem voz, sem ar, sem chão, debaixo dos pés. Minha alma contorceu-se de dores, minha carne tremia, tomada pelo desespero.
Meus olhos inundaram-se de lágrimas. Foi como um soco no meu estômago. Mas no auge da minha dor, quando recobrei os sentidos, a primeira palavra que Deus colocou nos meus lábios foi: eu perdoo o assassino do meu irmão. Na verdade, eu não tinha outra opção. Perdoava ou adoecia. Perdoava ou me enterraria vivo na cova da amargura. Perdoava ou colocaria uma máscara de frieza, fingindo ser quem eu não era. Trabalho há mais de 20 anos no Ministério de Aconselhamento Pastoral. Viajo pelo Brasil e pelo mundo, conversando com pessoas aflitas, feridas e torturadas pela mágoa. Pessoas que nunca se libertaram das reminiscências amargas. Nunca sacudiram o jugo dos traumas e dos abusos sofridos na infância. E que se culpam e se flagelam por jamais abrir o coração para perdoar os seus ofensores, nem se perdoaram a si mesmos. O perdão não é uma questão de sentimento, mas de atitude. Não temos opção: perdoar e viver ou não perdoar e morrer. A obediência precede ao desejo. A fé antecede a emoção. A Bíblia nos ensina a perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão de Deus por nós é imenso, incondicional e constante. Perdão não é fuga do problema. O silêncio não é a voz do perdão, nem o tempo cura as feridas do passado. Perdão implica em confronto. É mais fácil fugir ou sepultar os problemas vivos. É mais fácil camuflar. É mais fácil camuflar ou jogar os problemas debaixo do tapete. Escamotear a verdade não apenas adia o problema, mas também o agrava. Esconder-se atrás das grossas máscaras da frieza não é atitude sensata nem eficaz. O ensino de Jesus é meridianamente claro sobre essa matéria. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O perdão é ilimitado e incondicional. Jesus disse: se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. O apóstolo Pedro, procurando entender a matemática de Cristo sobre o perdão, assim se expressa: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão que devemos oferecer é ilimitado, porque o perdão que recebemos de Deus é sem limites. Em Mateus, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Esse foi o texto que mais me ajudou a entender o perdão. Um homem devia 10.000 talentos ao seu senhor. Era uma dívida impagável. Um talento era uma medida de peso que variava entre 26 e 36 quilos. Era usada para pesar metais preciosos. Assim, 10.000 talentos eram 260.000 ou 360.000 quilos de um metal precioso. Todos os impostos da nação de Israel durante um ano eram 800 talentos. Portanto, 10.000 talentos correspondia aos impostos da nação durante 12 anos e 5 meses. Para termos uma ideia, um trabalhador ganha 1 denário por dia. Para uma pessoa ganhar 10.000 talentos, ela precisaria trabalhar 150.000 dias. Assim, aquele homem tinha uma dívida impagável. Esse é o perdão que recebemos de Deus, ilimitado. Mas o mesmo homem que recebeu tão imenso perdão não teve misericórdia do seu conservo, que lhe devia 100 denários. 100 denários
É o salário de 3 meses e 10 dias de trabalho. 100 denários é 600.000 vezes menor do que 10.000 talentos. Se não compreendermos a grandeza do perdão que recebemos, jamais nos abriremos para perdoar os nossos ofensores. O perdão está além da capacidade natural do homem. Nós perdoamos, não porque temos uma boa índole ou somos educados ou possuímos um coração brando, e sim porque o perdão é uma atitude supra-humana, é a expressão da graça de Deus em nossa vida. Quando os discípulos ouviram Jesus falar sobre o perdão ilimitado, disseram-lhe: Senhor, aumenta a nossa fé. Só Deus pode nos capacitar a perdoar. Só Deus pode nos ensinar a perdoar. O perdão é obra de Deus em nós. O perdão é resultado da nova vida que recebemos em Cristo. Porque somos o povo escolhido, santo e amado de Deus. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Em Cristo temos um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Precisamos nos despojar das desavenças, maledicências, iras, mágoas e ressentimentos que marcaram a nossa vida passada, como roupas sujas e impróprias. Agora devemos nos revestir de outras virtudes, como compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. O perdão é uma necessidade básica para uma vida física e emocional saudáveis. Quem não perdoa é flagelado pelos algozes da consciência. Quem não perdoa adoece. A mágoa congelada nos destrói por dentro. Ela é como soda cáustica que a tudo corrói. A mágoa não tratada e não curada é uma fábrica de doenças e a causa de terríveis depressões. O perdão é necessário também para uma vida espiritual saudável. O perdão é vital para uma correta comunhão com Deus. Não podemos amar a Deus e odiar nossos irmãos. Aquele que odeia a seu irmão é assassino. Quem odeia a seu irmão está cego e não sabe para onde vai. A falta de perdão é falta de amor. E quem não ama a seu irmão está nas trevas. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Quem não ama a seu irmão não reconhece a Deus, nem pode amar a Deus. Mas quem ama dá a sua própria vida pelos irmãos, pois quem ama é nascido de Deus. Assim, quem não perdoa não pode ter comunhão com Deus, visto quem não perdoa não pode ofertar, não pode orar, nem pode ser perdoado. O perdão é libertador. Ele quebra as algemas e abre as portas da prisão existencial. O perdão nos arranca do cativeiro, da amargura e nos tira do fosso lodacento da mágoa. Quando uma pessoa nutre mágoa no coração por alguém, torna-se prisioneiro dessa pessoa. Ela acaba convivendo intensamente com a pessoa a quem repudia. Vive no cabresto da pessoa de quem quer se desvencilhar. A falta de perdão é uma prisão, uma tortura, uma masmorra insalubre, sem luz e sem ar fresco. A falta de perdão é a asfixia da alma, é o flagelo da mente, é a tortura do corpo, é a escravidão mais desumana. O existencialista Jean-Paul Sartre disse que o inferno é o outro e que o inferno é como uma sala fechada, sem janelas e sem portas, sem luz e sem escape, onde convivemos com aqueles a quem odiamos. A falta de perdão é uma espécie de prisão perpétua, um inferno na terra. O perdão é terapêutico, cura o coração e os relacionamentos quebrados, trata dos nossos sentimentos e restaura as nossas amizades. O perdão é como um bálsamo para as feridas, é como um remédio para a doença da alma. Onde reina o perdão, a saúde, a vida, a paz. Porém, onde morre o perdão, nasce a guerra, o ódio, a vingança e a morte. A falta de perdão tem destruído muitas pessoas. Muitos são aqueles que se entregam ao desespero e até mesmo ao suicídio, porque não encontraram dentro do lar ou entre os amigos alguém capaz de aceitar e perdoar.
Há alguns anos li a dramática história de um adolescente, filho de um militar austero, que estudava em uma escola particular dirigida por militares. Esse menino recatado foi surpreendido pelo professor em uma prova, sob a alegação de que ele estava tentando colar. O professor tomou-lhe a prova, lhe deu 0 e ainda chamou os pais, e expôs o caso para eles com pesado tom de reprovação ao garoto. Os pais ficaram revoltados com o filho. Ele tentou inutilmente explicar para os pais o que havia acontecido, mas eles não lhe deram nenhuma chance. Disseram-lhe que estavam envergonhados da sua atitude e que ele não tinha sequer o direito de olhar em seus olhos. O menino aguentou calado por vários dias, sem poder conversar com os pais. Alimentava-se de suas lágrimas e curtia a dor de ser incompreendido. No momento em que seus pais saíram para fazer compras, o garoto pegou uma caneta e começou a escrever uma carta. Nesta carta ele disse: papai e mamãe, me perdoem, mas eu não aguentei a dor de não poder olhar em seus olhos e conversar com vocês. Não suportei a humilhação de ser acusado de um erro que não cometi. Eu não consegui superar a tristeza de estar impedido de conversar com vocês, ou até mesmo de pedir perdão por um pecado que não cometi. Mais uma vez, perdoem-me. Acabou de escrever a carta, pegou o revólver do pai e estourou os miolos com um projétil. Quando os pais chegaram, encontraram o adolescente caído em uma poça de sangue com o revólver numa mão e a carta na outra. Esse fato mexeu com minha alma e me ensinou a lição de que nós precisamos ouvir os nossos filhos. Precisamos dar oportunidade às pessoas de desabafarem conosco. Precisamos aprender a perdoar aqueles que falham conosco. Pior do que a doença é tentar ocultar a doença. Quando diagnosticamos a doença e a tratamos no tempo certo, podemos encontrar a cura. Mas se uma pessoa não admite sua enfermidade ou tenta ocultá-la, pode perecer sem chance de cura. Usar máscaras para disfarçar a mágoa é uma atitude perigosa. Curar superficialmente as feridas da alma é um expediente arriscado. A palavra de Deus é categórica. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Gente, aqui eu termino a leitura deste capítulo. E desculpa, durante a leitura eu me emocionei bastante, mas eu não quero falar aqui sobre a questão do perdão, tá? Eu vou deixar aqui toda essa parte que ele fala durante o capítulo, né, da máscara da frieza e da máscara da falta de perdão. Eu quero deixar que cada um tenha a sua própria interpretação. O que eu vou falar aqui é exatamente dessa parte, desse final, da questão de quantas famílias hoje, quantas pessoas fecham seus ouvidos para escutar o próximo, para poder conversar, para dar oportunidade para alguém falar. Às vezes pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe, pode ser o filho, pode ser um amigo, pode ser o esposo, a esposa, o namorado ou a namorada. Mas de fechar os ouvidos para escutar o próximo, ou escutar de coração aberto, de deixar a pessoa simplesmente desabafar. E o quanto que nós precisamos aprender a escutar o outro simplesmente porque ele precisa falar, e sem querer já aceitar uma solução, a querer dar uma solução, a querer ajudar de alguma forma. Quantas vezes a gente não pode, às vezes, depois de escutar, aquela escutativa, sem pensar no que eu preciso falar. Que às vezes a gente escuta o próximo pensando o que eu preciso falar. E aí, como eu já começo a pensar no que eu vou precisar falar, eu deixo de escutar o que o outro continua dizendo. Quantas vezes a gente pode estar se fazendo isso?
E quantas vezes, às vezes a pessoa está falando e a gente quer dar a nossa solução. E por que não dizer? Como, em vez de dar a nossa solução, perguntar ao outro como podemos ajudar. Porque muitas vezes o que nós temos como que a gente acredita de ser solução pode não ser o que a outra pessoa precise. Pode ser que a outra pessoa precise apenas falar. E assim, à medida que a gente aprende a ouvir ao próximo, a gente também aprende a ter mais empatia e assim também aprende a mais perdoar. E assim como a gente precisa escutar ao próximo, também a questão de escutar a si mesmo. E aí vem a questão do que ele falou lá no comecinho do capítulo. Que às vezes a pessoa pensando em uma questão de ser perfeita, não mostra realmente quem é, né? E quantas vezes pode vestir uma máscara escondendo até de si mesmo. Então, à medida que você se ver como você realmente é, e não esconde isso, também aprende a perdoar a si mesmo. Então, vou deixar aqui o restante referente ao próprio perdão, que fala sobre perdão e a máscara da frieza para vocês interpretarem. Um abraço, Deus abençoe a você e nos vemos no próximo áudio.